Bom dia a todos e todas. Muito obrigado por estarem aqui. Acho que vamos fazer um painel interessante para discutir a ética na coleta e uso de dados do consumidor pelo marketing, né? E meu nome é Josmar Andrade, eu sou professor da Universidade de São Paulo e tenho aqui convidados. Eu gostaria que se pudesse já começar a nossa apresentação, que eu apresento os painelistas, se puderem projetar. Por favor. Ok. Então, vamos para o próximo slide. O controle está aqui. Então, meu nome é Josmar, eu sou professor do curso de Marketing da Universidade de São Paulo e sou um pesquisador de um centro de estudos de negócios e ambientes digitais. Também sou assessor técnico da agência USP de Inovação e a minha área de especialização é comunicação, gestão da comunicação, ética e negócios digitais. Junto comigo está o professor Luciano Araújo, que é professor do curso de Sistemas de Informação da USP, pesquisador também do Centro de Estudos de Negócios e Ambientes Digitais e assessor de TI da Universidade de São Paulo. A especialidade dele é Big Data, Data Science e toda a parte envolvendo o banco de dados. Temos a Vanessa Vilar, que é advogada, especializada em direitos do consumidor, propriedade intelectual, marketing e publicidade, é diretora jurídica da Unilever, que é um dos maiores anunciantes desse país, uma das maiores organizações desse país, no Brasil e na América Latina. Ocupa a vice-presidência da Associação Brasileira de Anunciantes e é membro da Associação Brasileira de Proteção Industrial, de Propriedade Industrial, desculpe. E é conselheira do CONAR, que, como vocês sabem, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é a entidade que administra a liberdade de expressão publicitária no país. Temos também compor na mesa a Mariana Rielli, que é advogada pela Faculdade de Direito da USP, pesquisadora e líder de projetos do Data Privacy Brasil, que é uma iniciativa educacional e de pesquisa em privacidade e proteção de dados pessoais. Ela é especializada em advocacy, liberdade de expressão, acesso à informação e direitos digitais. O Felipe de Araújo Vieira é advogado, superintendente do PROCON da Bahia, presidente da Associação Brasileira dos PROCONs e membro fundador do Fórum dos PROCONs da região Nordeste, especialista em direitos do consumidor. E temos também a Gregória Benari, a nossa relatora, é uma advogada, assessora jurídica da Secretaria Executiva da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba, mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba e integrante do Conselho Consultivo da União Brasileira de Mulheres. Enfim, nós tentamos reunir para esse painel diversos pontos de vista que se unem em torno do foco do assunto, que é o uso de dados pelo marketing. Então, a gente juntou aqui anunciantes, ativistas, ONGs, pessoal de TI, e a gente quer juntar um pouquinho a discussão teórica e prática da ética, do marketing e da privacidade. Eu queria começar colocando para vocês alguns números para a gente pensar a respeito do que a gente vai conversar aqui, né? O Google, em 2018, teve um lucro 150% maior do que em 2017. Né? Hoje o Google tem um faturamento da ordem de 137 bilhões de dólares. E para ter uma dimensão de grandeza, se o Google fosse um país, né, ela teria o PIB da Hungria, mais ou menos. É como se uma empresa tivesse o PIB de uma das maiores nações ocidentais. Do lado, vocês veem um gráfico do crescimento da receita do Facebook desde 2014. Como vocês podem ver, é um gráfico de tendência bastante ascendente, né? E hoje o Facebook tem um faturamento da ordem de 60 bilhões de dólares. Se você juntar Google com Facebook, é uma potência em termos de negócio. É importante a gente ter em mente da onde vem esse faturamento, da onde chega o dinheiro que financia Google e Facebook. E quem paga o Google e o Facebook é um anunciante. Então, são empresas de mídia. Nós estamos falando de empresas que estão no lugar da mídia tradicional, estão complementando o que é a mídia tradicional. E, ao mesmo tempo, o Google e o Facebook são empresas de pesquisa, porque o que elas fazem, fundamentalmente, é negociar e gerenciar dados. Né? Dados, como tem sido repetido nesse fórum aqui em diversas ocasiões,
tornou-se um dos bens mais importantes do planeta, né? Vivemos a era da gestão de dados, né? Então, essa aí é a holding do Google, a Alphabet, que tem diversas empresas debaixo do guarda-chuva. E se vocês descerem lá embaixinho para ver, vocês vão ver que o Google está no celular, né, no Android, que é a plataforma mais usada do mundo, no Search, que é a ferramenta que eu acho indispensável no dia a dia da maior parte dos indivíduos de determinado padrão socioeconômico do mundo usam buscas, os vídeos que nós vimos através do YouTube, as músicas que tocam no Play, nos mapas, né, incluindo aí o Waze, que também é propriedade do Google, certo? E no Ads. O Ads é a plataforma de mídia programática do Google e que é responsável pela maior parte das receitas que alimentam todas as outras empresas, né? Então, hoje, coletar dado, identificar padrão, organizar essas variáveis e entender padrões de consumo é um negócio gigantesco, e esses dados coletados são revendidos para estimular programas de comunicação. Aí nós temos um debate importante que é o assunto dessa mesa, mais eficientes, mais personalizados e, ao mesmo tempo, com diversos problemas éticos que a gente precisa resolver. A gente fala muito do Google e fala muito do Facebook e passa pelo nosso radar outras iniciativas que existem de coleta de dados, né? Essa palavra data broker é uma palavra que está muito em debate hoje nas questões éticas de privacidade e coleta de dados, porque são empresas que são tão poderosas, isso aqui é um título de uma matéria que eu li, que até o Facebook compra os dados deles, certo? Então, essa empresa, Axiom, por exemplo, é um gigante que tem... esse dado é muito confidencial, ninguém sabe direito o número, mas algumas pessoas avaliam que entre 500 milhões e 1,6 bilhão de cadastros de pessoas no mundo, né? Essa coleta de dados não é uma grande novidade. Muitas pessoas tratam isso como se tivesse sido inventado ontem, certo? Dados se coletam há décadas, desde que o marketing foi criado na virada do século XIX, do 19 para o 20. Empresas de interesse comercial formam fichas dos seus consumidores e anotam lá informações sobre públicos, tanto os públicos que eles gostariam de vender, ou aqueles a que eles vendem, ou aqueles que não querem vender mais, certo? Isso existe há muito tempo. O que mudou com a tecnologia, com a rapidez de acesso à informação, com a sofisticação das técnicas estatísticas e dos programas de processamento de dados, é enorme, é uma mudança muito grande, né? Então, no real time hoje, o sujeito tem condição de ficar atualizando todas as informações sobre um determinado consumidor e desenvolver programas como esses dois aí que eu estou mostrando para vocês, né? Hoje essa palavra aí é uma palavra-chave em marketing, microtargeting, né, ou microsegmentação. Eu vejo às vezes algumas pessoas se valendo de pensamento sobre o marketing sem conhecer teoria de marketing. Eu acho muito importante para quem quer combater o marketing entender a nomenclatura que o marketing usa na sua teoria, mesmo que seja com uma posição crítica. O microtargeting, então, o que é? É a tentativa de eu selecionar mensagens que são enviadas especificamente para o consumidor em diversas variáveis envolvidas nesse envio. Essa variável pode ser do tipo temporal, hora do dia, enfim, momento do ano, momento que o cara recebeu o 13º, geográfico, aonde fisicamente ele está andando, e hoje com o mobile isso está se tornando uma verdadeira fronteira para onde o marketing caminha com grande intensidade, e até mesmo psicológico, né? Toda vez que você abre o seu Facebook, o seu iPhone, você fornece seu rosto para o celular, né? Você vive fazendo testes na internet e mandando o seu rosto para ver como é que você vai ficar velho. Você dá um monte de informações de natureza emocional todo o tempo para que essas companhias façam perfis de cada consumidor. E também o ajuste no ciclo de compras, ou seja, eu usando determinados dados internos ou mesmo dados secundários de mercado, eu consigo dizer quando comprou pela última vez, quanto comprou, com que frequência compra. E então eu consigo desenvolver ações de comunicação que vão atingir o público no momento exato da tomada de decisão, né? Então aí na telinha vocês têm dois exemplos, né? Um exemplo ali é o McDonald's fazendo uma campanha
georreferenciada, né? A mensagem chega para o consumidor em torno do estádio onde ele foi ver o jogo, oferecendo para ele uma oferta se ele sair do estádio e for comprar batata frita na loja que está mais perto do estádio. Um cupomzinho. Então, eu estou mapeando onde está o consumidor e estou oferecendo para ele um desconto, uma oferta, no momento em que ele pode sair e tomar a decisão de compra. Embaixo, do lado, vocês têm uma campanha, acho que é da Macy's, em que você tem uma consumidora entrando dentro da loja e eu, pelo mobile, consigo saber qual foi a última vez que ela veio, o que ela comprou, qual o interesse dela, quais as sessões que ela frequenta, e eu tenho condição de mandar mensagens personalizadas para atingi-lo. Onde residem os problemas, né? Isso tudo, o marketing e as companhias tendem a colocar na dimensão do serviço. Não, eu estou coletando dado porque eu estou dando serviço para o consumidor. De alguma forma, isso é verdade, certo? Todos nós gostamos e usamos. Eu vejo muitas críticas, mas eu gostaria que todo mundo desse uma olhada no espelho e visse quantas vezes vocês usam esse tipo de serviço ou esse tipo de ação, de alguma forma influencia o comportamento de vocês. A nossa grande questão, que está sendo esgotada, discutida de uma forma bastante intensa nesse fórum, é a privacidade do consumidor, certo? Porque muitas dessas informações são coletadas sem que o consumidor saiba. E a LGPD não é uma panaceia, ela não é um botãozinho de liga e desliga. Quando ela foi implantada no segundo semestre de 2020, não significa que esse tipo de procedimento vai acabar. Eu faço uma relação disso com o Código de Defesa do Consumidor. Quem viveu antes do Código de Defesa do Consumidor sabe que era terra de ninguém, certo? E o Código de Defesa do Consumidor construiu regramento e mudou muito as relações de consumo entre as partes. Mas isso não significa que não exista um monte de processo envolvendo defesa do consumidor na justiça e nos PROCONs. Então, a privacidade do consumidor, os limites do consentimento, os exageros da prática e os fóruns adequados para a resolução de disputas jurídicas são hoje temas muito importantes para a gente pensar o cenário da prática do marketing. Eu uso aí para vocês, se vocês virem, é uma tela do meu computador, do meu celular. Se vocês olharem o horário lá em cima, é 23h39. E esse dia em que isso foi enviado para mim, é um dia que eu dei uma aula sobre filosofia ética e sobre Epicuro. E na sala de aula, com o meu celular em cima da mesa, enquanto eu estava dando a aula. E às 23h39, no caminho da minha casa, apareceu essa mensagem de um curso de Física e Ética em Epicuro. Garanto para vocês que eu não fiz nenhuma busca sobre Epicuro antes dessa aula, até porque essa aula está pronta há mais de 1 ano e meio. Então, a gente está vivendo num universo muito parecido com essa brincadeira aí, né? Minha esposa me perguntou por que de eu estar falando baixinho pela casa. Eu disse que era receio do Zuckerberg estar ouvindo. Ela riu, eu ri, a Alexa riu e a Siri riu. E embaixo tem um linkzinho de uma matéria dizendo que o Google está ouvindo as gravações de conteúdo que você deixa ligado todo o tempo nos seus dispositivos eletrônicos em todas as partes da sua casa. E isso está sendo usado, gente, para vender curso, produto e tudo mais. Então, esses limites são os limites que a gente está discutindo nessa mesa. E para propor essa discussão, eu queria colocar para vocês uma questão muito importante. O Google, o Facebook e todas essas outras companhias, elas são hoje empresas que são financiadas pelo dinheiro do marketing. E elas são, ao mesmo tempo, uma provedora de conteúdo, uma direcionadora de movimento de negócios, de venda direta, e também são institutos de pesquisa, porque elas estão coletando dados do consumidor. O Código de Ética da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa deixa lá 3 condições que eu ensino em sala de aula para os meus alunos. Quais são essas 3 condições de uma pesquisa ética? Primeiro, anuência. Os dados devem ser obtidos com o consentimento do informante. Confidencialidade. Os dados não podem ser utilizados de maneira que não seja agregada, a não ser que isso seja expressamente autorizado pelo informante, e o microtargeting é exatamente o contrário. Especificidade. Os dados não devem ser usados com outro propósito que não seja o da própria pesquisa. Então, se a gente olhar isso com uma lupa, nós vamos ver que nós vivemos um mundo em que o código das empresas de pesquisa não é seguido pelas grandes empresas que coletam dados no nosso mercado.
Para terminar, eu queria dizer para vocês que isso aqui era uma plaquinha que tinha dentro da entrada do Google. Qual que é o nome da cidade? Mesmo esqueci agora, falhou a memória. Palo Alto. E lá tem na parede essa frase: Don't be evil. Não seja mal. Certo? E sabe por que essa placa está lá? Porque esses caras podem ser maus. Eles têm condição de ser maus. O código de conduta do Google diz assim: os Googlers geralmente aplicam essas palavras a como servimos nossos usuários. Mas don't be evil é muito mais que isso. Sim, envolve providenciar nossos usuários acesso à informação sem viés, focando em suas necessidades e trazendo os melhores produtos e serviços possíveis. Mas também é sobre fazer a coisa certa em geral, seguir as leis, agir honoravelmente e tratar colegas de trabalho com cortesia e respeito. É bonito, não é? É lindo. Eu só queria dizer para vocês que este ano o Google tirou essa frase do código de conduta deles. Isso foi eliminado do código de conduta deles. E foi substituído por essa curta frase aí. E lembre-se, não seja mal, e se vir algo que acha que não é certo, fale. Então, a intenção desse nosso painel aqui é falar. É a nossa oportunidade de, dentro do Fórum da Internet do Brasil, discutir como o marketing é um tanto responsável por muitos dos defeitos que nós estamos construindo com esse sistema, sem, contudo, deixar de apontar que existem qualidades também nesse sistema e como ele é organizado. Eu vou passar a palavra agora para o Luciano, para ele falar um pouco sobre tecnologia, e aí a gente vai continuando a nossa conversa. Bom dia a todos e todas. É um prazer discutir aqui com vocês um tema tão interessante, importante aqui para a nossa sociedade como um todo, né? E o primeiro ponto aqui que a gente começa a pensar é por que a gente... deixa eu pegar. Por que falar de dados, né? Dados antigamente era algo restrito à área de tecnologia. E hoje em dia a gente já começa a ver dado nas conversas corriqueiras do cotidiano. Né? As pessoas estão comentando, o Josmar deu exemplos aqui, vazou o dado da rede social, usaram os meus dados e etc. Isso tornou uma preocupação grande ao ponto da gente estar discutindo leis, procedimentos e etc. De algo que até muito pouco tempo atrás não era algo tão relevante para a sociedade, né? Mas antes de falar nisso, e o que é um dado? Vou começar com breves termos, né? A discussão é longa, existem vários conceitos, mas dado é um elemento bruto, sem significado, um símbolo. Então, por que a gente está preocupado tanto com dados se é uma coisa sem significado, né? O dado é por exemplo, o número 4. O que ele significa? Né? Se fosse um matemático, ele poderia dizer que é um número par, positivo, não primo e etc. Mas é só 4. Então, por que a gente está preocupado com isso? Porque a ideia é que o dado ele tem um ciclo e ele não vai parar no dado. Né? O objetivo é que esse dado se transforme em informação. E o que é informação? Seria o dado dentro de um contexto, quando você atribui um significado para aquele dado. Então, esse número 4, se eu disser para você que 4 é a cotação do dólar hoje. Ok, agora já passa a ter um significado. Mas fica uma pergunta, e aí, o que eu faço com essa informação? Ela não é suficiente, então eu preciso continuar nesse ciclo para chegar ao conhecimento. E a ideia do conhecimento, então, é quando eu uso a informação, consigo processar a informação para chegar a uma ação. Né? Então, eu decido que se 4 é a cotação do dólar, eu vou vender. Mas, e essa minha ação foi positiva? Atingiu o resultado? Um outro questionamento que entra para a gente. E o ciclo do dado, então, chega ao seu topo, que é a sabedoria. É um conceito filosófico, mas nós estamos aqui usando uma definição voltada aqui para dado, que seria a capacidade de avaliar o conhecimento. Então, aquilo foi positivo? Aquilo que eu fiz, eu vendi o dólar, foi bom, foi ruim?
E quando a gente está pensando na ideia de marketing, a gente pensa o quê? Eu tenho um clique, é só um dado, mas eu posso colocar no contexto, é o clique do Luciano numa propaganda de sapato. Tudo bem, isso é uma informação, e o que eu faço com isso? Bom, eu vou mandar uma propaganda de meia para ele. Funcionou? Deu certo? Né? Aí eu avalio isso para gerar sabedoria e novamente virar dado e começar a processar tudo isso de novo e seguir o ciclo. Mas olha que é um caminho com várias alternativas e não necessariamente só tem o caminho inicial, que a gente pensou inicialmente. Eu queria fazer mais isso. Mas uma vez que eu tenho esse dado, ele pode continuar sendo processado, colocado dentro de outro contexto, para que a gente consiga gerar outro tipo de conhecimento e sabedoria. Então aí está um desafio. Nessa perspectiva, aparece o conceito de enriquecimento de dados. O que é o enriquecimento de dados? Você pensa que eu tenho uma montanha de dados e eu quero chegar até lá em cima na sabedoria, passando informação e conhecimento. Quanto mais informação eu tiver inicialmente, melhor tende a ser o meu resultado e eu alcançar o que eu estou querendo. Então você busca identificar e conectar dados relacionados. Então eu não só sei um determinado comportamento seu, mas eu posso juntar com outros. Então eu tenho os dados abertos, que a gente vai encontrar por aí na internet, mas tem os dados privados, que são produzidos aí pelas organizações, e eu posso então fazer uma reunião desses dados, colocá-los juntos e sabendo, olha, esse é o comportamento do Luciano. Ele comprou isso para o café da manhã, ele dormiu a essa hora, acordou a essa hora, né? Todo esse processo para eu ter dado de consumo, dado social e um dado de comportamento. Além disso, na perspectiva de dado social e de comportamento, o meu dado se compara a dado de outros, que tem um perfil parecido comigo, né? A ideia da microsegmentação. E uma probabilidade de um comportamento similar. E é isso que a gente vai buscar. E quando eu consigo unir tudo isso, então eu tenho o dado enriquecido, né? Nessa perspectiva, aparece aqui um termo, né? Os IoTs, ou Internet das Coisas, Internet of Things, que são dispositivos que estão ficando cada vez mais populares e com capacidade para coletar, processar e transmitir dados. E cada vez a um custo mais reduzido, né? Só para ter uma ideia de números, a previsão para ano que vem, não é para daqui 10 anos, é de 20 bilhões de objetos conectados. É uma outra internet, é uma internet só para dispositivos, né? Com um mercado de mais de 150 bilhões e com um volume de dados absurdo, né? E olha que senão a gente não está falando da foto que você tira com seu celular, é outro dispositivo. Nessa perspectiva, a gente vê também a tecnologia, o 5G chegando, com a promessa de integrar tudo. Capacidade, então, da gente usar esses IoTs em todas as áreas que a gente imaginar. Então, você compra um produto, desde a sua aquisição, o trajeto que ele fez, em quanto tempo fez, até o seu destino final, você poder rastrear isso. A sua casa, o seu trabalho e assim por diante. Tudo isso junto, enriquecido com o poder de gerar esse mundo que as pessoas têm dito de Big Data, né? Chamado de Big Data, né? A ideia do Big Data, então, é a possibilidade de encontrar novos conhecimentos. Ótimo, tá? Isso é bem legal. E traz uma esperança. Essa semana teve uma notícia de um senhor que caiu com uma bicicleta e estava usando o seu relógio inteligente, seu smartwatch, e ele mandou uma mensagem para o serviço de socorro e para os familiares. O processo foi tão eficiente que quando o familiar chegou, ele já não estava mais lá, já estava no hospital, e foi uma maravilha. Então isso ganhou publicidade, a gente fica nessa esperança, poxa, que quanta coisa boa a gente pode tirar daí, né? Mas por outro lado também tem a questão da insegurança e o medo. A gente tem visto as pessoas sendo atacadas, nós temos visto aí várias notícias do que pode acontecer. E é nesse cenário que a gente está sendo desafiado a pensar um pouquinho em ética. E alguns pontos aqui que a gente tem nesse contexto
um desequilíbrio de forças, né? Porque se eu tenho aquele volume de dados e a capacidade de processar até chegar ao conhecimento, eu então tenho a vantagem aí sobre muitos, né? Então, um governo ou uma companhia tem muito mais poder, às vezes, que um indivíduo sozinho. O desconhecimento do risco, né? Quando eu concordo em oferecer o meu dado ou usar um aplicativo, nem sempre eu tenho noção de até onde isso pode vir, ou que aquele caminho vai ser feito só uma vez. Olha, esse dado vai ser usado, vai funcionar assim, mas depois ele pode ganhar novas formas de análise, de enriquecimento e nova informação ser utilizada. Nós não temos muito noção do que nós estamos realmente concordando em participar, né? Concentração de poder, né? Que a gente vê então que quem domina esse tipo de processo tecnológico vai ter um conjunto de vantagens, seja no mercado, seja na sociedade, e o que acaba levando aí a uma manipulação, né? Nós temos vivido aí vários contextos de fake news, de mensagens, o nosso tema aqui de marketing. Então, os desafios foram colocados nessa perspectiva. Então, nós temos um mundo novo, recente, baseado em dado, que ele vai seguir esse ciclo, apoiar tomadas de decisão e reavaliação desse processo numa velocidade muito rápida, mudando a forma como a gente interage. Essa é a nossa visão hoje, e diante de uma perspectiva, então, de um salto enorme com o que vem pela frente aí, com a nossa capacidade de coletar todo tipo de dados. Só um exemplo, enquanto nós estamos falando aqui, tem vários celulares captando esse som, ângulos diferentes, qualidade diferente, processando o mesmo dado. Isso, quando você coloca tudo junto, você é capaz de reconstruir com precisão o que aconteceu aqui, né? Então, esse é o nosso desafio aqui para nossa, não só para essa conversa, mas nossa caminhada. Obrigado. Não está funcionando. Você agora? Eu vou passar a palavra agora para a Vanessa Vilar. Então, para lembrar vocês, ela é diretora jurídica da Unilever, vice-presidente da Associação Brasileira dos Anunciantes e conselheira do CONAR. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas aqui da mesa. Eu agradeço ao Josmar, em nome do CGI, pelo convite para participar desse evento tão importante e contar um pouco para vocês a dimensão ética para os anunciantes. E acho que eu vou precisar do controle. Obrigada. Vou contar rapidamente quem eu represento aqui para começar a nossa apresentação. Eu represento aqui a ABA, que congrega os maiores anunciantes do Brasil. Hoje ela congrega anunciantes que representam em torno de 60% a 70% de todo o investimento publicitário no país. É uma entidade que completa 60 anos esse ano. É uma das fundadoras do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e também é membro da WFA, a World Federation of Advertisers. Eu costumo dizer que é a aba global, né, que congrega todas as entidades semelhantes ao redor do mundo. E o propósito da aba, para conectar bem centralmente com a nossa discussão hoje, é mobilizar o marketing para transformar não apenas os negócios, mas também a sociedade. E isso não é à toa. A gente vive numa era que o consumidor ele tem superpoderes, porque está cada dia mais informado e, por conta da sua informação, ele tem maior liberdade de escolha. Por isso, é papel fundamental dos anunciantes tratar bem esse consumidor, tratar esse consumidor com ética, de forma bastante cuidadosa, para evitar perdê-lo, porque a concorrência é muito grande. E o que é bom, porque você eleva os patamares de qualidade dos produtos e dos serviços. E dentro dessa dinâmica de consumidores com superpoderes, se torna fundamental que o marketing, como bem falou o professor Josmar, que não é novo, ele só tem agora mais uma camada, que é a camada digital, que trate seus consumidores com transparência e obtendo o seu consentimento. E aqui eu digo consentimento
de forma lato, ampla, não nos ditames da LGPD apenas, né? Porque eu acho que precisa ter realmente essa reflexão. E aí, dentro desse contexto, antes de falar propriamente da LGPD, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do marketing digital, porque ele realmente mudou a forma como os consumidores e as empresas se relacionam e como, consequentemente, as empresas fazem campanhas publicitárias. Hoje a gente tem a figura do influenciador digital, que até bem pouco tempo atrás não existia, que ele pode ser pago para falar um conteúdo de marca, para vocalizar alguma campanha publicitária. E nós da ABA entendemos que quando isso acontece, deve estar claro para o consumidor quando se trata de tal contratação, ou seja, não cabe mais parecer que é contratado e parecer que aquela celebridade gosta de um produto e falou por sua livre e espontânea vontade. Não. Quando tem uma relação comercial, essa relação comercial ela precisa ser declarada. E claramente existe a responsabilidade do anunciante em relação a esse conteúdo. No entanto, a gente está num mundo tão dinâmico e tão diferente que existe mídia espontânea, que ela pode ser positiva, quando algum consumidor tem uma relação ou tem uma experiência positiva com o seu produto ou serviço, e ele, sem qualquer contrapartida, vai às redes sociais e fala do seu produto, ou ela pode também ser negativa, né? Uma moeda de duas faces. Então, ter uma experiência negativa com um produto ou serviço pode, de fato, não apenas danificar, mas acabar com a reputação de uma marca. Eu até trouxe um exemplo da United, que esse exemplo ele custou a United não apenas a sua reputação, mas também o seu valor de ação, que caiu abruptamente após um incidente que ocorreu dentro do avião. E nesse caso, claramente, a responsabilidade pelo conteúdo é do próprio usuário que posta a mensagem. As redes sociais já estão atentas a essa necessidade de transparência, nessa nova dinâmica digital, né? Então, a gente vê o Instagram e o próprio Facebook já habilitando ferramentas que possibilitam que o anunciante possa prontamente declarar que aquele conteúdo divulgado é uma campanha publicitária. Então, a gente tem os links patrocinados, parcerias pagas, ou seja, indicações que tornam a mensagem inequívoca. E aí, dentro desse contexto, vai ficar compartilhado com vocês e também está disponível online o Guia de Boas Práticas da ABA, que traz os 10 princípios da publicidade responsável nos meios digitais. Esse foi um documento bastante pioneiro no Brasil, porque não existia até então qualquer direcionamento do que seria a publicidade ética e responsável nos meios digitais. E aqui são 10 princípios, né, como se fossem bem simples e bem direto ao ponto, para trazer um pouco de guia para quem quer fazer anúncio de forma responsável nas redes. Como, por exemplo, se existe uma relação comercial, deixe claro para o seu consumidor essa existência dessa relação. E aí, dentro do contexto de LGPD, já com a vinda da lei muito inspirada, como vocês sabem, no GDPR europeu, a ABA lançou também, de forma bastante pioneira aqui no Brasil, o Manual ABA para adequação à LGPD. Porque existe muita dúvida, muita discussão ainda, né? A autoridade foi criada, mas a gente não sabe exatamente como a autoridade fará a aplicação da lei. Então, a ABA saiu na frente em parceria com o Pinheiro Neto Advogados e com o apoio do CONAR, lançou esse manual, que ele é bem prático e ele traz um conjunto de boas práticas de governança de dados para publicitários. Ele foi lançado nesse ano no Encontro Nacional dos Anunciantes, em junho, em São Paulo, e ele traz esses principais conceitos e impactos para o marketing à vista da nova lei de proteção de dados. Ele também tem perguntas e respostas, com perguntas mais frequentes nesta seara de dados na publicidade, e também um checklist para orientar os anunciantes para se adequarem à LGPD, quais são os passos necessários a serem realizados até agosto do ano que vem. E é muita coisa, não dá para perder tempo, né? Já tem que começar a trabalhar nisso. E aí eu trago uma provocação, antes de concluir a minha apresentação, em relação à LGPD, né, que foi uma lei extremamente inspirada no GDPR europeu, que já vinha de diretivas europeias há mais de 20 anos, tratando a questão da publicidade e principalmente da privacidade dos dados e da proteção dos dados pessoais.
A gente aqui no Brasil, eu me questiono se a gente tem uma cultura de privacidade. Eu acho que a gente vai precisar trabalhar muito nesse sentido, porque é isso que vai ajudar a gente a parametrizar o que é ético, o que não é ético. Aqui eu trouxe algumas imagens de uma reportagem do Globo nas eleições, mostrando os eleitores divulgando o seu voto. Por incrível que pareça, essa é uma conduta criminosa, está tipificado no Código Penal. Ou seja, você não pode divulgar o seu voto, o voto é secreto. Ou seja, o brasileiro comete um crime, não todos, claramente, mas uma grande quantidade comete um crime para mostrar que está votando, quer compartilhar a sua vida, até nas decisões mais sigilosas como o voto. Então, eu trago isso para a discussão, para a gente também pensar qual é o nosso papel como anunciantes, como academia, como sociedade civil, de educação para a privacidade. Qual é o limite, né? Qual é o limite ético? O que deve ser preservado? Enfim, eu acho que a gente tem uma longa jornada pela frente para aprender com essa nova dinâmica. E com isso eu agradeço, deixo meus contatos e deixo também os links para os manuais da aba, caso vocês tenham interesse. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Mariana Rielli, que é da Data Privacy Brasil. Ela é advogada, especialista em privacidade, advocacy, e para fazer a apresentação dela. Bom dia a todos e a todas. Eu faço minhas as palavras da Vanessa, agradecendo ao Josmar pelo convite, ao CGI pelo evento. E, bom, eu vou falar um pouco desse nosso tema da dimensão ética na coleta e uso de dados do ponto de vista do direito, trazendo um pouco da discussão da LGPD, que eu acho que tem sido bastante o foco aqui no fórum, mas, enfim, trazer alguns insights rápidos, até porque o tempo é curto. Bom, em primeiro lugar, queria falar que hoje, quando a gente está discutindo essa questão do marketing, da publicidade, da mídia programática, a gente fala de um ecossistema regulatório que é muito amplo e complexo, vai desde a Constituição até os sistemas de autorregulamentação publicitária, do CONAR, mas para os fins desse painel eu vou focar um pouco na questão do Marco Civil da Internet e especificamente da Lei Geral de Proteção de Dados, partindo de uma ideia que eu vou deixar aqui para voltar um pouco no final, de que a tecnologia, essas tecnologias e o mercado, eles acabam evoluindo mais rápido do que as normas jurídicas, do que as leis, e isso tem algumas consequências que eu vou tratar. E em que medida que eu vou inserir, então, essa discussão do marketing, tanto no Marco Civil da Internet, quanto no caso da LGPD, é porque a gente está falando de dados pessoais, né? Então, aqui a gente falou de dados privados, de dados públicos, dados abertos, dados, informação, conhecimento, mas a grande maioria desses dados que a gente está falando são dados relativos a pessoas. E você poderia, talvez, se perguntar que, no final das contas, quando a gente fala de perfil, você não precisa necessariamente saber que você está falando da Mariana, que é advogada, que tem 24 anos. Você não precisa ter essa informação para direcionar uma publicidade. Mas a definição da LGPD de dado pessoal é uma definição ampliada, que ela diz respeito à pessoa identificável e não necessariamente à pessoa identificada. Então, quando a gente está falando de todas essas variáveis de características sobre uma pessoa que podem ser combinadas e que você pode ter um processo de reversão para chegar no indivíduo, você está falando de dados pessoais. Ainda que, pegando um dado isoladamente, você não necessariamente conseguiria chegar àquela identificação. E aí a consequência de você estar falando de dados pessoais aqui é que a gente tem que inserir esse debate e que esse tratamento pelo mercado, pelos anunciantes, ele tem que respeitar os princípios gerais de tratamento de dados e ele tem que se adequar a alguma das bases legais da LGPD, que são 10, né? Mas no caso eu vou falar das mais relevantes, não se assustem com esses textos, que são o consentimento e o legítimo interesse. Também a questão do consentimento foi bastante trazida aqui, né, da necessidade do indivíduo consentir para que ele receba esse tipo de conteúdo. E na LGPD, o consentimento ele deve ser informado, livre, inequívoco e específico. E ainda existe uma discussão,
porque, em relação ao Marco Civil da Internet, existe uma previsão de que ele deve ser também expresso, e aí tem essa dificuldade, às vezes, de conciliar as duas legislações. Isso é uma coisa que vai ficar ainda para discussão futura. Mas como obter esse consentimento? No caso de um sistema tão complexo de mídia que envolve uma cadeia de atores, de players aí gigantesca. Bom, no caso de sites, de aplicativos que tem algum tipo de cadastro, por exemplo, você trabalha com a boa e velha política de privacidade, né? Mas, obviamente, nessa nova, vamos dizer, nesse novo ecossistema que a gente está tentando criar de mais atenção para a privacidade e proteção de dados, você não pode falar com uma política de privacidade que seja um texto corrido, que ninguém vai ler, que não tenha nenhum tipo de interatividade, ou enfim, que de fato não vai conseguir se adequar àqueles 4 requisitos de informação, liberdade e de ser um consentimento de fato inequívoco. Então, por isso que o próprio mercado tem se adaptado, trabalhado com tipos de design, de visual law, enfim, para tratar dessas políticas de uma forma que seja com as informações mais importantes destacadas e aí as informações gerais numa outra página, enfim, coisas relacionadas ao design que podem tornar essa informação mais intuitiva e mais agradável ao leitor para que, de fato, ele consiga absorver essa informação. No caso de outras aplicações que não têm um cadastro, possivelmente, você trabalha normalmente com aviso de cookies. E isso é uma discussão bastante interessante porque faz, acho que 3 dias, que a Corte de Justiça da União Europeia decidiu que aquelas caixas pré-ticadas, então quando você tem um aviso de cookie que ele já vem ticado e você precisa fazer o opt-out, elas não são consideradas válidas como consentimento sob a GDPR. Então, isso traz um pouco da discussão também sobre como os avisos de cookies eles não podem ser simplesmente um consentimento que não vai ser livre, porque se você não aceitar, você não consegue usar aquele produto, a não ser que sejam cookies essenciais, né? E tem toda a discussão sobre cookies essenciais, cookies não essenciais, mas como também você precisa trazer mais transparência para a questão dos cookies. Sobre o legítimo interesse, eu acho que é algo interessante que não foi trazido ainda. O legítimo interesse é uma outra base legal, que ela é alternativa ao consentimento e as outras 8. Ela não tem nenhuma base legal sobre a LGPD, tem prevalência sobre a outra, então o consentimento ele não é mais importante, por exemplo. E você pode utilizar o legítimo interesse como uma alternativa, desde que você faça um teste, que você leve em consideração que outras bases legais foram tentadas e seja por incapacidade, seja por não ser conveniente, você não conseguiu adequar aquela base legal e aí por isso você está usando o legítimo interesse. Você tem que balancear ele com os direitos e principalmente com a questão da legítima expectativa do usuário. E, por fim, você tem que trazer salvaguardas. Então, você tem que coletar o mínimo de dados necessário para exercer aquela atividade. Você tem que olhar para os dados que você coleta e ver se, de fato, todos eles são estritamente necessários para você conseguir desempenhar a atividade do seu marketing ou da publicidade. E você tem que, de novo, trazer mais mecanismos de transparência. Falando sobre legítima expectativa, isso é uma discussão interessante porque você tem o marketing direto e marketing indireto, então você tem a situação em que você já tem uma relação estabelecida previamente com aquele usuário e aí você vai fazer um marketing e aí você pode dizer que ele tem uma legítima expectativa de receber aquela publicidade. Tem casos em que você não tem relação nenhuma prévia e por meio de cookies aí você consegue rastrear o comportamento dele e fornecer essa publicidade. Por outro lado, eu acho que hoje em dia dá para se dizer que as pessoas elas não necessariamente elas têm essa expectativa quando elas usam serviços que são gratuitos e que precisam se pagar de alguma forma. Então já existe uma expectativa de que um aplicativo que não te cobra, ele vai de alguma forma coletar seus dados, embora você não saiba a dimensão dessa coleta. Então, enfim, essa discussão é uma coisa bastante interessante da gente falar. Eu queria já me encaminhar para o final, falando dos pontos comuns entre consentimento e legítimo interesse. A gente vem falando o tempo todo aqui de transparência, de controle de direitos dos usuários. Então, como já foram apresentadas aqui algumas ferramentas que, pela Vanessa, que as próprias plataformas oferecem, como mostrar que um determinado assunto, anúncio foi pago, aqui também você tem por exemplo, o Ad Choices, que é justamente aquelas ferramentas que te mostram por que você está recebendo aquele anúncio. O Facebook tem uma ferramenta dessas, né? Então ele vai meio que te mostrar qual foi o caminhozinho para você receber aquele anúncio e não um outro anúncio ou para outra pessoa receber o anúncio. Voltando para as políticas de privacidade que têm que ser claras e intuitivas.
E falando de direitos dos usuários, existem as Privacy Dashboards, que são basicamente painéis de controle em que o usuário pode tanto confirmar a existência de um tratamento de dados pessoais, mas também ter acesso a esses dados pessoais, fazer o download, né? Tem muitas plataformas que hoje já oferecem essa possibilidade de você fazer o download de dados, correção, exclusão de dados, enfim, e também revogar o consentimento no caso em que o consentimento é a base legal para o tratamento. Tudo isso são boas práticas, né, do mercado, que muitas vezes elas são codificadas, né, como no caso da aba, mas que, enfim, o próprio mercado ali ele vai desenvolvendo essas práticas para se adequar à legislação e, às vezes, ele vai inovando até fora do que tinha sido necessariamente pensado pelo legislador. Então, pensando um pouco a título de conclusão, como eu falei no início, né, a gente está aí há menos de um ano da entrada em vigor da LGPD, mas a lei, né, a lei estritamente, ela não é o único meio de você regular um determinado mercado, um determinado ecossistema. Então, trazendo o conceito que é bastante batido, que sempre é trazido nessas discussões do Lawrence Lessig, dos pilares da regulação, né, ele fala que são o direito, as normas sociais, o mercado e a arquitetura da rede. Então, o direito, ele às vezes dá esse empurrão, né, para que o mercado se adeque por meio de uma arquitetura da rede. Então, a gente está falando de arquitetura da rede quando a gente fala dessas soluções tecnológicas de privacidade, de privacy by design, por exemplo. E aí, no meio de tudo isso, você tem as normas sociais, que aí, voltando um pouco para o que a Vanessa disse, né, é a necessidade de adequação da própria sociedade para uma cultura de privacidade e proteção de dados, para que ela caminhe junto com todo esse ecossistema que está sendo formado. Era um pouco isso que eu queria trazer, e aí tem várias coisas para a gente discutir depois, tá bom? Obrigado, Mariana. Eu vou passar a palavra agora para o Felipe Vieira. Ele é presidente da Associação Brasileira dos PROCONs, superintendente do PROCON da Bahia, advogado especializado em direito do consumidor, para a apresentação dele. Bom dia a todos mais uma vez. Eu cumprimento aqui a todos os consumidores que estão compondo esta mesa, juntamente com o professor Josmar e com o público, o consumidor que se coloca à minha frente, e dizer que essa é a qualidade que reúne a todos nós. E em razão disso que eu fiz questão de o primeiro bom dia dar fora do microfone, para que aquele que seja deficiente visual possa voltar-se a mim, já que nós respeitamos o deficiente auditivo com a linguagem Libras, a quem parabenizo aqui a iniciativa do evento. Eu faço questão também de valorizar a todos na qualidade de consumidor. Pois bem, senhores, a Procons Brasil, que é a entidade que aqui represento e dou voz, congrega cerca de 900 outros Procons em todo o Brasil, seja estadual, municipal de capital ou municipal de interior. E por que é importante a gente falar isso? Junto com a liberdade de expressão, com a liberdade de ir e vir, com a liberdade religiosa, com a liberdade de imprensa e tantas outras, no rol dos direitos fundamentais do indivíduo na Constituição Federal, está lá: o Estado deve promover a defesa do consumidor. Então, a defesa do consumidor é um dever do Estado e é necessariamente participante em todos os fóruns que se faça e que se diga. No artigo 170 da Constituição, inciso 5º, pesa-se, já que o símbolo da justiça é a balança, pesa-se de um lado a liberdade econômica, a liberdade de marketing, a liberdade privada, com a liberdade de escolha do consumidor, e essa defesa também que deve ser feita pelo consumidor. No momento em que eu pude acompanhar aqui as falas, é importante a gente ter em mente que os PROCONs e órgãos que aqui representam, eles são órgãos de proteção e de defesa. Sendo órgãos de proteção e defesa, eles atuam antes, como também têm o poder de atuar depois do ato que constitua a relação de consumo, a compra de um produto ou a contratação de um serviço. E por que é importante diferenciar o poder de atuar antes e depois? O ato de compra é o que firma, é o que chancela uma relação de consumo, mas muito antes disso, a relação de consumo já é feita. Estamos aqui, então, discutindo a Lei Geral de Proteção de Dados, as informações do consumidor e a forma, o modo como tudo isso acontece. Só que quando você recebe ou coleta todos esses dados, e eu já dou parabéns aqui ao Luciano quando diferencia o dado da informação,
Já caí na palavra. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, eu tive a oportunidade também, no aspecto lúdico, de trazer um dado detalhe na série Breaking Bad. Para quem assistiu, não quero dar nenhum spoiler, mas um professor de química que, em fim de vida, resolveu fazer metanfetamina. E quando a esposa dele descobre, ele se põe a perguntar, e disse uma frase que a mim marcou bastante. Ele disse: eu sei que existe uma sequência de palavras que, colocadas na forma correta, farão com que ela entenderão. Isso é muito utilizado para a gente poder dinamizar a diferença entre nós, consumidores, termos dados e eles terem informações, porque eles têm isso de forma organizada, que nós não temos. Mas a pergunta é, quem lhes fornece tantos dados? Quem lhes dão tantas partículas de informação que, colocadas da forma ordenada, lhes permite fazer esse tipo de campanha? Somos exatamente nós. E esse tipo de discussão, embora tenha ganhado a dimensão real da internet na data ou no período atual, isso já é muito mais antigo, professor. Isso já existe nas promoções de fim de ano, em que você concorre a um carro, preenche um bilhete, coloca seu nome, endereço, telefone, CPF, porque vai ser auditado depois e precisa ver, e você fornece espontaneamente, você preenche aqueles dados. Só que esse tipo de discussão está hiperdimensionada exatamente por ter a internet. E se a filosofia diz que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a filosofia, a nossa vã filosofia possa explicar, lhes digo, senhores, na internet, no ambiente da internet, existe absurdamente muito mais coisas do que nós possamos imaginar. Vídeo, por exemplo, tratarmos aqui só da ponta do iceberg a propósito da existência da Deep Web. E lhes digo isso, senhores, com a competência de quem conduz um órgão em uma associação de proteção e de defesa do consumidor, que já se põe a proteger o consumidor antes que ele consuma. Porque é uma diferença substancial que precisa ser enquadrada, e a grande discussão que se põe, a diferença entre o momento em que consumo e o momento em que eu já sou alvo ou objeto das empresas que pretendam que eu consuma. Nisso a discussão, o futuro que nós temos, já trazendo traços, professor, aqui das projeções, seria necessariamente a autorregulação, como exemplo aqui da CONAR. A CONAR precisa ter esse tipo de ação para que as próprias empresas se comprometam a algo que me permita dizer, até já de algum modo problematizando, para ao final podermos ter as discussões, que já está na lei. A Lei Geral de Proteção de Dados e a autoridade que é criada para gerir esses dados é algo recente, concordo. Mas o Código de Defesa do Consumidor já traz muito boas bases para essa defesa. E aí eu peço a licença de poder mencionar. Artigo 4º, inciso 1º do Código, Lei 8.078, lançada em 1990. 29 anos completos agora, no dia 11 de setembro. Então, notem que não é uma data tanto a se tornar pejorativa, é uma data a se comemorar. Princípio, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. O princípio é um reconhecimento, ele não discute se é vulnerável ou não, ele reconhece, a lei determina, reconhece a vulnerabilidade do consumidor. Vulnerabilidade essa, Luciano, que coloca o consumidor em desconhecimento acerca da qualidade do produto ou do serviço. Quem tem o domínio sobre aquilo que está sendo prestado é o fornecedor. Vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica, sobre o conhecimento do seu direito, a vulnerabilidade econômica, quem tem a maior capacidade de sobreviver a uma contenda, a uma lide, a uma disputa judicial, é o consumidor ou é a empresa? Seria eu ou seria, a exemplo, a Apple, que tem meu celular e que depois da atualização já começou a comer a bateria toda? Então, já é mais um elemento. Aí o que eu lhes digo? A nova forma que nós temos de vulnerabilidade é a vulnerabilidade informacional. Estamos na era da fake news, e por que que isso tem tanto vigor aqui no Brasil? A necessidade de se conhecer sobre o meio social, a necessidade de se expor em excesso. Veja quantas pessoas têm seguidores, veja quantas pessoas pretendem ter seguidores. Não foi à toa que talvez o Instagram tenha tirado esse tipo de detalhe. Por quê? O que antes se fazia, professor, boca a boca, hoje se faz na mídia. As bancas de discussão nas academias se põem agora sobre a responsabilidade civil acerca da pessoa pública ou
da personalidade em campanhas publicitárias. Exatamente porque quando você vê uma determinada pessoa fazer uso daquele produto, ou quando você está na internet e vê a pessoa dizer: oi, Bididas, tudo bom? Estou aqui para apresentar para vocês uma coisa maravilhosa. Ela está comunicando com o seu público ao tempo que está promovendo uma venda. E essa venda não pode ficar ao arrepio, à margem da aplicação de um Código de Defesa do Consumidor. A gente tem a harmonização dos interesses na defesa do consumidor, porque essa harmonização, gente, a defesa do consumidor não é o peso da evolução, a gente não é o grilhão que impede que a sociedade possa caminhar. E mais uma vez no aspecto lúdico, professor, se a sociedade caminhasse ou guiasse, fosse conduzida em um trem, lhes digo, o direito seria o último vagão. Porque a mudança social que precisa acontecer ocorre ubi societatis ibi jus, onde houver a sociedade, haverá o direito. Ou seria o contrário, a sociedade só é possível porque há um direito. E se esse direito existe, senhores, lhes digo, Código de Defesa do Consumidor, 1990, já a lei que trata sobre esse tipo de discussão que se traz acerca dos dados e a proteção do consumidor. A gente tem o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Ao consumidor é dado o direito de ter conhecimento sobre todos os dados, informações e que se tenha sobre ele, inclusive sobre a respectiva fonte. Aí eu lhes digo, até a propósito da brincadeira sobre o casal conversar entre si, e a Siri está ouvindo, ok, Google, ó, tá vendo, já acionou. Só de você falar, está ligado o tempo todo. E a grande discussão muito bem posta aqui é sobre a questão do compliance. O compliance é um termo novo que está sendo trazido, mas que o código já dizia, no seu princípio, nas suas bases, a boa-fé na relação de consumo. Não é o uso indiscriminado, é a proteção do consumidor acerca das informações que ele tenha. A propósito, quantas pessoas tenham sofrido ou conheçam pessoas que teve procedimento médico negado. Por quê? Não sei, está aqui no sistema. Eu queria tomar um crédito, professor. Não consegue porque foi negado. E por que foi negado? Não sei, é o que está no sistema. Seguros, contratos de seguros, quantos deles são vistos? Você tem casa? Tem estacionamento privado? É de casa para o trabalho, você tem que faixa etária. Então, planos de saúde, seguradoras e outras empresas já fazem uso desses dados. O grande problema e a grande discussão que se põe, eu abro depois em outro momento para o debate, é a circunstância de que essa discussão tem que ser feita com qualidade, tem que ser feita com os órgãos que defendem o consumidor, de modo, professor, que este painel seu ganha esta grande legitimidade pelo convite, pela presença do órgão que, por vocação ou por dever de lei, necessariamente protege ao consumidor, que, como eu disse no início, somos todos nós. Muito obrigado. A gente começou um pouquinho atrasado, a gente tem aqui, acho que uns 20, 25 minutos para a gente fazer algum debate. Se houver alguma pergunta do público, a gente estimula também um debate aqui na mesa. Lembrando a vocês que há um microfone ali atrás, à disposição para aqueles que quiserem propor temas e discussões com a mesa. Vamos fazer assim, eu vou coletar uma ou duas perguntas e a gente tenta responder as duas meio juntas, tá? Se apresenta, diz de onde você é e a quem se direciona a pergunta. Opa, boa tarde. Meu nome é Joseph Levintal, sou da Universidade Federal do Amazonas, do curso de Ciência da Computação. E eu fiquei particularmente interessado no comentário que o Josmar Andrade fez sobre a questão dos princípios da Google, digamos assim, sobre questão de disseminação de forma geral de informação sobre os seus usuários e que envolve questões de marketing também. Recentemente tem entrado bastante discussão essa questão de viés algorítmico, que tem entrado também nas discussões desse fórum, tem sido discutido bastante, em questões de justiça e igualdade pelas próprias empresas de tecnologia, e que na minha interpretação isso gera um novo sensor. Então, empresas como Google, Facebook e Pinterest, por exemplo, eles passam, por essas ideias de justiça e de igualdade, eles passam a ser sensores de conteúdo de grandes máquinas de busca e redes sociais que deviam ser democráticas em princípio. Então, por uma ideia de justiça de um subconjunto desses empregados, dessas empresas, a gente passa a ter supressões de produtos mesmo, ou de narrativas que não são justas pela ideia dessas próprias empresas. Então, eu queria saber do Josmar
qual medida objetiva os usuários podem ter para enfrentar esse tipo de censura? Claro, se você concordar que essa censura existe por parte das empresas de tecnologia, que tipo de ação os usuários dessas plataformas podem tomar para impedir esse tipo de medida pelas grandes empresas? Então, Ok. Vamos pegar mais uma pergunta e a gente responde. Olá, bom dia. Meu nome é Giovana, eu sou graduanda na UERJ, pesquisadora do ITS, estagiária, na verdade, e eu estou aqui pelo programa IUF. Minha pergunta é para a Vanessa e talvez a Mariana pode comentar um pouco. Focando bem assim, no uso e na coleta de dados para marketing, tem havido muitos estudos na Europa, analisando o GDPR, de o legítimo interesse ser a base para o tratamento de dados pessoais, ao invés de consentimento, justamente por ser tão difícil você ter um consentimento expresso do usuário nesse ecossistema. Mas aí, por outro lado, eu queria saber, principalmente da Vanessa, o que você acha disso, do legítimo interesse como base legal para esse tratamento, e o quanto que isso acaba não tutelando diretamente o consumidor, nessa perspectiva de que é até uma questão de responsabilidade social da empresa você ser transparente, você se preocupar com a informação que os consumidores recebem no uso que vai ser feito dos seus dados. Obrigada. Vamos tentar fazer um pequeno debate sobre esses temas. Eu queria começar dizendo o seguinte, compliance, palavra inglesa bonita, né? Quando a gente fala fica até mais elegante, né? Conformidade às leis e às regras. Existem duas dimensões do compliance. Existe uma dimensão do compliance que a empresa não pode se furtar, é a lei. Não adianta o cara querer construir um compliance que seja diferente da lei, a lei já está aí. O Código de Defesa do Consumidor fala uma coisa muito interessante, só para fazer um paralelo, aproveitar o que o Felipe disse. O Código de Defesa do Consumidor diz que toda ação publicitária tem que ser ostensiva. Ela tem que ser visível. Aquilo tem que ser algo que você identifique como tal. Agora, existe uma segunda dimensão do compliance, que é o que eu gostaria de propor com a minha discussão, que é compliance interno, dentro. Tem um mundo lá fora que eu tenho que obedecer à regra, e tem um mundo aqui dentro que eu posso estabelecer as regras com o meu time de pessoas com quem eu trabalho. Meu grande debate é o seguinte, essas grandes corporações seguem as regras? E quem vai fazer elas seguirem as regras? Você assistiu Privacidade Hackeada, imagino, certo? Você assistiu o documentário sobre a Cambridge Analytica, certo? E lá tem um professor procurando os seus dados num processo legal que se trava na Inglaterra, os custos é dele, ele é obrigado a viajar para assistir os processos, para enfrentar uma empresa que tem alguns bilhões de dólares e ele sozinho como consumidor. A autoridade europeia tem tentado construir condições de poder em que ela pode confrontar essas grandes companhias. E eu acho que nós devemos muito à União Europeia nesse embate. Porque eles têm condição, como massa de recursos, de enfrentar o Google e o Facebook, que, como eu mostrei para você, tem PIB do tamanho de um país, certo? Ou seja, um processo para eles é mais um processo. Para o professor que está indo lá, é o processo. O cara tem que ir todo dia pedir o que vocês sabem sobre mim. E tem que ir na data que os caras marcam. Eu acho que a nossa grande discussão é governança corporativa ajustada a ambiente internacional de leis. E quem vai propor essas leis e esse ambiente de discussão? Esse eu acho que é o nó da questão. A LGPD é boa? É ótima. É como implantar o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Muda as relações. Mas ela vai bastar? Você acha que basta? Você acha que ela vai ter condição de coibir excesso? Eu acho muito difícil que coíba excesso. O que nós vamos ter é uma guerra da sociedade global e, ao mesmo tempo, nós temos um grande problema, porque nós alimentamos esses sistemas. Eu tenho um aluno meu, super inteligente, cabeça de esquerda, participante de fórum, que vai lá e tira fotinho e pergunta como é que vai ser quando envelhece, certo? Está dando para um site russo informações biométricas do seu rosto e apertando o botãozinho e dizendo, legal, eu quero dar. Hã? E dá acesso a toda a galeria, e inclusive no caso da Cambridge Analytica, dava inclusive das redes associadas. Então, eu acho que existem algumas dimensões. Existe uma dimensão legal, global,
existe uma dimensão ética, corporativa, e existe uma dimensão de cultura do consumidor. Ou nós, cidadãos, começamos a coibir e saber e dosar nossas ações, porque a cultura do li e aceito vai ser... Vocês têm alguma dúvida que vai ser li e aceito? Vai ter um monte de formuláriozinho que você vai ticar e todo mundo vai continuar fazendo eu li e aceito. Não vai ler e vai aceitar, como disse o Felipe do meu lado. Então, eu acho que são 3 coisas que nós estamos falando aqui. Um ambiente legal com poder de disputa, em termos internacionais, porque essas companhias têm sedes em paraísos fiscais, em outros países. Uma dimensão de compliance interno, dessas companhias serem forçadas a assumir comportamentos. E a dimensão nossa de consumidor, de parar de ficar dando tanta informação, algumas até que chegam a ser aberrações. A pessoa chega a dar foto do filho. Filho pequeno, menor de idade, o cara vai lá e faz teste como é que vai ficar quando ficar velho, ou como vai ficar pequeno, ou coisas desse tipo. Eu sei que o debate que você colocou é muito maior do que esse daí, mas eu queria só te dizer que eu tento encaminhar isso. Antes de te dar a palavra, deixa eu pedir para a Vanessa responder a questão, que eu me estendi bastante aqui. Mariana, se você quiser complementar também, sobre a sua pergunta em relação à lei e o consentimento versus o legítimo interesse, eu acho que é fundamental lembrar o que diz a LGPD. Ela não coloca uma hierarquia em relação ao que seria necessário para o tratamento e uso de dados. Ou seja, eu entendo a preocupação de falar não deveria ser sempre o consentimento. Se assim fosse, eu entendo que a lei deveria ser diferente, colocar uma hierarquia para o tratamento de cada um das bases legais, e não é esse o caso. Mas eu também concordo que a discussão a partir de agora vai ser qual é o limite ético para o uso desses dados. E aí eu acho que todas as companhias que são sérias, que se preocupam em manter a fidelidade do consumidor às suas marcas, vão se preocupar com isso, porque claramente o objetivo da empresa não é simplesmente vender uma vez ou ter um consumidor por uma vez, é prestar um bom serviço para que aquele consumidor prefira o seu produto ou o seu serviço em detrimento da concorrência. Então, acho que existe sim essa preocupação. O Código de Defesa do Consumidor, como foi bem lembrado, ele mudou um pouco o paradigma das relações de consumo. A LGPD deve fazer o mesmo, ou seja, vai ter muito mais maturidade, tanto do consumidor quanto do mercado em geral, para o uso desses dados. Eu acredito que realmente a gente vai aprender muito aí nos próximos anos. Claramente, erros podem acontecer, sempre acontecem, a lei não inibe que nenhuma infração ocorra, a lei simplesmente regula e dá o tratamento para caso a infração ocorra. Talvez alguns errem sem saber, muitos talvez errem pelo absoluto desconhecimento da lei. Quando a gente fala de empresas grandes, as empresas estão estruturadas, estão fazendo due diligence para absolutamente conhecer o caminho do dado, descartar o que não é necessário. Mas eu me pergunto, e a farmácia da esquina, que coleta o CPF do cidadão, que coleta o plano de saúde, que tem todos os dados dele, será que eles têm o conhecimento do alcance dessa lei? Aqui mesmo no hotel onde eu fiz o meu check-in, eles me pediram meu endereço, minha profissão, meu CPF, meu RG, a minha data de nascimento, meu sexo, meu e-mail. E eu perguntei para ela, será que todos esses dados são necessários para fazer o check-in? Ela falou, sim, é uma cartelinha da Embratur. Então, eu acho que o mercado ainda tem muito para evoluir. Eu acho que os próximos meses vão ser de muito aprendizado, e quando a lei entrar em vigor e a autoridade começar a fazer as suas fiscalizações e começar a imputar penalidades, eu acho que o mercado vai evoluir. Então, acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que fica uma reflexão. E, claramente, o legítimo interesse, uma vez passado por todos os critérios, ele é uma base legal legítima, senão não estaria lá. Eu vou comentar rapidamente. Eu acho bastante interessante essa discussão de consentimento e legítimo interesse, né? Porque, a priori, pode parecer até intuitivamente que o consentimento ele protege mais o cidadão, justamente porque o próprio cidadão é que vai lá e vai consentir. Mas, por outro lado, se você pensa, ele também coloca o peso sobre o indivíduo de fazer essa decisão e de gerenciar essa decisão.
O legítimo interesse, por outro lado, a priori pode parecer uma carta coringa, por exemplo, para a empresa que não conseguiu se adequar às outras bases legais, ir lá e fazer uso dessa base. E, de fato, pode ser, mas, por outro lado, você tem que pensar que, para que o legítimo interesse ele se segure de pé, você precisa fazer um teste que envolve legitimidade, necessidade, balanceamento entre direitos, legítimas expectativas do cidadão e salvaguardas. E aí, nesse caso, o peso sobre a decisão de usar a base legal para o tratamento de dados, ele recai sobre a empresa e não sobre o cidadão. Então, por essa perspectiva, eventualmente, você pode até pensar que o legítimo interesse pode proteger mais, em alguns aspectos, do que o consentimento. Enfim, só uma reflexão aí que acho que não tem resposta certa, nenhuma nem outra, mas é um outro elemento para se pensar nessa relação entre consentimento e legítimo interesse. Ok. Olá. Bom dia, eu sou Sávio, eu estou aqui a partir do programa IUF, sou universitário, mestrando em computação na UFRJ, e a minha pergunta ela vem no sentido que a gente vem vendo, vem sendo latente, a gente vem percebendo cada dia mais os impactos que o microtargeting vem tendo na modulação da opinião e do comportamento das pessoas. E uma coisa que me preocupa muito é que isso dá a possibilidade de criar, no ponto de vista mercadológico, um monopólio de uma empresa em cima de um determinado nicho de mercado. E aí eu queria saber da mesa, mas principalmente da Vanessa, qual é a visão que ela tem em cima disso, como se prevenir esse tipo de coisa, e enfim, dissertar um pouco sobre isso. Vamos ver a segunda pergunta, eu passo para a Vanessa. Relacionado ao comentário que você fez aí sobre a minha pergunta, acho que principalmente pela questão do compliance interno, que é uma das dimensões que você citou, que na minha interpretação foi o que levou empresas como o Google a terem que depor em órgãos públicos americanos. Agora não me lembro se foi Senado, se foi Congresso americano, mas essas empresas estão tendo que entrar naquela dimensão legal que você citou, com outras grandes entidades que têm esse alto PIB também, essa capacidade de embate. Mas, no fim das contas, essa dimensão legal que você comentou não me parece tão eficaz, porque o que vai acontecer? Você vai ter um impacto sobre o faturamento da grande empresa, ela vai soltar ali uma nota de direitos humanos, só que ela não necessariamente vai ter que aplicar essas mudanças que foram previstas ou que foram debatidas. Então, acho interessante a questão do compliance interno, mas a dimensão legal eu não enxergo como sendo tão efetiva para embater grandes empresas que têm grande faturamento. Eu passo a palavra já para a Vanessa responder. Eu só queria lembrar de um conceito econômico muito interessante, chama moral hazard. Eu não sei se todo mundo conhece do que se trata. A moral hazard é a seguinte ideia. Há uma justificativa racional de um agente econômico agir de uma forma desonesta. Porque a multa, a pena que vai ser imputada, é menor do que a multa que vai ser aplicada. A multa será menor do que o lucro o ganho que vai ser obtido a partir desse comportamento. E eu acho que nós temos o privacidade hackeada tem bem isso claro. No final, o Facebook paga a multa. Ele paga. Você viu quanto foi a multa agora da FTC no Facebook? 6 bilhões de dólares, certo? 6 bilhões de dólares. Sabe quanto foi o lucro do Facebook o ano passado? 17, 18. Entendeu? Então, assim, infringir a lei, às vezes, pode ser um bom negócio, dependendo. Então, a forma de penalizar que doa é que é muito importante. A gente precisa construir dor para o comportamento ruim. Só que o grande problema é que esse debate está em nível global. Qual é a autoridade que pode imputar uma multa desse tamanho para um gigante, né? Então, eu acho que isso é um grande problema da sociedade moderna internacional. Não é um problema que nós vamos resolver aqui no Brasil, mas que nós precisamos ser força e voz nesse debate. Me perdoem ter interrompido, eu vou devolver para a Vanessa responder a questão. Imagina, e só para corroborar com o entendimento, o que dói nas companhias e o que vai sempre doer é a questão ética. Porque é o consumidor que vai falar, essa empresa está descumprindo a lei, ela não é correta e eu não quero o produto ou esse serviço. Por consequência, o valor da ação que vai cair. Então, a lei ela é importante, mas ela não é a única medida para
reorganizar o mercado. O próprio mercado de alguma forma se autorregula nesse sentido. Então é o acionista que vai falar quem são esses executivos que estão adotando práticas apenas em benefício econômico e não estão olhando os valores da companhia, por exemplo. Então eu tenho esperança que a sociedade vai evoluir, porque à medida que a gente cada vez mais tem acesso à informação, acho que a gente tem cada vez mais a oportunidade de escolha como cidadão, não só como consumidor, mas como cidadão também. O que a gente quer fazer, que governo a gente quer eleger, que produto que eu quero consumir, como que eu sou um cidadão socialmente responsável, se eu atravesso no farol vermelho ou não, enfim. Eu acho que essa discussão ela é bem mais ampla em relação a isso. Falando sobre... Eu acho que isso conecta com a pergunta anterior também, porque no final do dia é isso. A lei está aí, ela vai ser implementada, os consumidores eles vão escolher, mas eu também acredito que o fato da informação, especialmente da internet, ela trouxe muito mais, ela diminuiu as barreiras de entrada. Então, tudo bem que quando a gente fala dos grandes provedores, né, de serviços, as plataformas, elas são poucas, mas quando a gente olha no nosso dia a dia, as barreiras de entrada para novos produtos e novos serviços, ela diminuiu de fato com o acesso à informação e com a própria internet. Então hoje é muito comum grandes players, grandes organizações que estão absolutamente regulares, que têm todas as licenças sanitárias, que coleta todos os seus impostos, estejam concorrendo com fábricas de fundo de quintal, de consumidores muitas vezes, ou de pequenos empresários, que no Brasil empreender a gente sabe que é difícil, mas que não pagam todos os impostos, que talvez não tenham todas as licenças e estão concorrendo ali pelos mesmos mercados. Então eu não sei se necessariamente o dado ele vai trazer grandes monopólios, ou não, se ele está com menores barreiras para a entrada de novos players. Eu acho que essa reflexão também precisa ser feita. Eu vou passar, o Luciano quer fazer uma observação. Bom, eu acho que esse sentimento, se a lei é suficiente, a gente sabe que é um mundo em evolução. E a gente, na área de tecnologia, nós estamos vendo isso a cada instante. A maneira que você pode lidar, como eu falei, do que está surgindo, o que vem adiante, é difícil a gente fazer essa previsão. Então, foi bem colocado aqui, a lei parte de uma questão de trazer um princípio, formação, educação, então esse tipo de debate. É interessante que na área de tecnologia, a maioria das ferramentas são desenvolvidas por pessoas muito jovens, né? Então nós estamos falando aí de pessoas aí girando por volta dos seus 20 anos e que não necessariamente tiveram acesso a diferentes dimensões da vida, vamos colocar assim, né? Algumas muito apegadas à tecnologia, mas sem muita questão aí na percepção do que está acontecendo ao redor. À medida que a sociedade começa a ter que preocupar com isso, a pensar nesses assuntos, nesse efeito colateral, a reação vai acontecer em paralelo, incluindo a própria tecnologia, né? O que a gente pode fazer, o que é aceitável fazer, quais são as armas de ação e de contração para caminhar nesse debate. Então, eu acho que não é questão de ser suficiente, eu acho que ela é parte. E a gente tem que ir combinando essa parte, educação, cultura, a lei, a você punir, né? Mas também tem o desafio de continuar tornando a tecnologia acessível, porque a burocratização também, ela exclui. Então, exclui novos, né? Vira uma barreira de entrada. Então, essa possibilidade que hoje a gente tem de qualquer um tentar começar o seu negócio e começar a produzir, de repente essas pessoas serão punidas muito mais rápido, como em qualquer outra situação que a gente vê. Então a gente vai ter que viver essa experiência de continuar gerando espaço de inclusão, possibilidade de ação e ser capaz de trabalhar e corrigir esses desvios, esse desequilíbrio aí nesse poder. E a tecnologia, a lei, a educação, elas vão ter que trabalhar em conjunto. Então é um mundo interdisciplinar. Tem mais alguma pergunta? Você pode usar o microfone, por favor? Bom dia, boa tarde.
Sou Rodrigo Guedes, secretário municipal de Defesa do Consumidor aqui da cidade de Manaus, Procon Manaus. A minha pergunta é para o meu colega, meu amigo de Procon, meu presidente, Felipe, presidente da Procon de Brasil. Presidente, como é que você vê a questão da responsabilidade civil, a responsabilização civil das empresas intermediadoras de pagamento na relação de consumo, já que elas são, de fato, na maioria das vezes, o que dá credibilidade, mas elas também não evitam as fraudes, tanto na relação fornecedor-consumidor, como nas vendas que é de consumidor, conhecidas como consumer to consumer, né? Consumidor para consumidor, mas que são feitas por meio dessas empresas intermediadoras de pagamento. Bom, primeiro eu agradeço a pergunta, a oportunidade de falar, e já pegando um gancho das falas anteriores ou dos questionamentos, o que a gente tenta evitar é exatamente que haja a formação desses grandes monopólios que se façam. Um exemplo rápido, professor, que existiu alguns anos atrás, cerca de 4 anos atrás mais ou menos, uma grande discussão que existia acerca da internet entre teleoperadoras e as gigantes da internet. Note que no celular, muitos aqui agora, enquanto a gente estava falando, estavam mandando mensagens. Pouca gente pegou para fazer ligação. Só que a ligação das empresas de telefonia são feitas através de um aparelho e ao tempo que tem a ligação, tem o dado. Hoje é muito mais comum você usar o dado do que o plano de voz. Aí no tempo que tinha SMS, hoje já é de graça porque você usa o WhatsApp e tantas redes. Inclusive a venda de algumas teleoperadoras se fazem anunciando, você tem rede social grátis, não tem pacote de dados, não consome reticência. Então, em parte ao que foi comentado, o trabalho de defesa do consumidor é um trabalho de formiguinha que vai fazendo exatamente esse tipo de combate. E o que a gente percebe hoje, já fazendo o gancho com o questionamento, é que ou você presta um serviço, uma atividade fim, ou você vira um intermediador. Um Mercado Pago, uma Amazon, um eBay e outros tantos, eles se colocam apenas como meio de juntar uma pessoa que quer comprar com uma pessoa que quer vender. Ou uma Uber, um 99, outros tantos aplicativos que tenham, me parece que cada pedaço ou recorte do Brasil tem a sua. Eu vou juntar quem quer tomar um serviço de transporte com quem quer oferecer esse serviço de transporte. Tanto que uma das grandes discussões que existia sobre esses transportes de aplicativo é se era a relação de trabalho, se era a relação de consumo, qual era a natureza tributária daquilo. Então, a matéria, a liberdade, como eu havia dito naquele momento, colocar na balança a liberdade empresarial e a defesa do consumidor é buscar o equilíbrio. E sim, a mesma lei que eu defendo ao consumidor, defende também a busca pela harmonização. E aí a gente vem para a figura do intermediário, que ele tanto oferece ao prestador de serviço da atividade fim, a segurança de que a transação financeira vai acontecer, de que eu vou lhe dar um poder de adiantamento de recebíveis, que eu vou lhe dar uma segurança sobre essa ordem, e ao consumidor ele dá a circunstância de fazer o pagamento, de ser aceito, de não andar com dinheiro e ter ali naquele plástico a capacidade de travar as suas diversas relações de consumo. Então, essa responsabilidade civil se coloca exatamente na parte em que ele presta o serviço ao consumidor e, por vezes, e por mais que já seja pela lei, a obrigação dele dar segurança, ele vende um seguro. Não, vamos fazer um seguro compra, vamos fazer um seguro de pagamento, você só paga depois que recebe. Meu Deus, a lei já fala isso. Só que se a pessoa não sabe, não tem essa informação, eu já posso usar isso para vender como se fosse um seguro adicional. Até porque ter esse seguro pode, inclusive, facilitar internamente na empresa o modo como vai ser encarado aquela reclamação. Então, tem empresas que se especializaram em ser intermediadores. Na internet, tem os grandes sites, os nichos, as redes sociais, o LinkedIn, por exemplo, é quem quer procurar emprego ou uma colocação no mercado com quem quer buscar uma boa colocação no mercado. Então, esses serviços que são de intermediação, ele tem a responsabilidade civil voltada àquele a quem ele oferece um fim, um objetivo a ser alcançado, com o consumidor, aquele tomador de serviço. Ele é um intermediário na relação de consumo, pode vir a ser responsabilizado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, pelo elemento cadeia de consumo. Ele se inseriu na cadeia de consumo, ele gera obrigação. Num pagamento que se faça, qual é a obrigação? Tome o dinheiro
me dê a coisa. Se eu crio a possibilidade de dividir, se eu crio a possibilidade de parcelar, de colocar ou não juros, de dar desconto, inclusive seguros, de compras que eu realizei voluntariamente, legitimamente com a minha senha, meses seguintes, se eu encontrar o mesmo produto com um preço menor, ele ainda devolve a diferença, a propósito da variedade que tem nesses seguros todos. Então, ele é sim um prestador de serviço na cadeia de consumo, pode ser alcançado pelo Código de Defesa do Consumidor, que coloca como figura consumidor, tanto quem toma o serviço na qualidade de usuário de um serviço, prestador, quanto o consumidor final que está buscando aquele serviço. Eu não sei se eu acabei tentando dar uma riqueza ao exemplo, trazer outras circunstâncias, mas basicamente sim, são alcançáveis pelo Código, e se vocês tiverem problemas, procure o PROCON. Pessoal, eu acho que tem alguém mais com alguma pergunta? Opa, temos uma pergunta. Oi, meu nome é Pedro Pérez, eu sou formado em Direito pela UFPE. Eu não tenho uma pergunta, mas eu queria fazer uma intervenção. A Vanessa falou sobre a cultura de privacidade, talvez não existir no Brasil, e eu acho importante que a gente perceba o problema da privacidade sob a ótica da cultura mesmo, porque o exemplo que você falou, Josmar, do seu aluno que tirou a selfie do Face App, muitas vezes a gente se vê seduzido por essas ferramentas de entretenimento que oferecem, não sei, como é que eu posso dizer, essas coisas que são tão atraentes, né, como me ver mais velho, ou esses outros quizzes que vão, sei lá, revelar alguma coisa sobre a nossa personalidade. E a gente espetaculariza muitas vezes a nossa vida nas redes e esquece ou simplesmente eclipsa a nossa privacidade e, enfim, nossa intimidade. Eu acho que para entender o problema da privacidade, a gente tem que falar realmente sobre cultura. Eu acho que não há uma cultura muito pública de privacidade. A intimidade, já faz algum tempo na rede, ela se, como é que eu posso dizer, afolosou de certa forma, né? Então, eu acho que quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados for instalada no próximo ano, provavelmente, acho que um dos pontos da lei fala sobre o papel da educação. E não é que a gente tem que criar uma contracultura, assim, de privacidade, recuperar um sentido original, até porque privacidade é uma coisa cambiante com o tempo e definida realmente pela nossa época e por diferentes culturas. Mas é preciso que a gente, com a autoridade, eu acho, promova ações de conscientização para que nós, como consumidores e usuários das redes, estejamos mais atentos ao que realmente está em jogo ali. Se a gente quer balancear as nossas vaidades e desejos com, enfim, essas ferramentas e com a proteção da nossa privacidade. É isso. Muito obrigado. É um belo fechamento para tudo que a gente conversou aqui. Eu acho que a gente passa por um problema sério de cultura. E acho que a gente também vive um desafio de entender o que será a partir do que nós temos. Eu queria, para encerrar, se vocês me permitem, tem uma historinha assim. Em 1991, o MIT, que é a melhor escola de engenharia do mundo, né, o Massachusetts Institute of Technology, fez um seminário para discutir The World 2001, o mundo daqui a 10 anos. E foi feito em 1991. Sabe quantas vezes nesse seminário que reuniu os maiores pesquisadores e os maiores engenheiros no maior centro de pesquisa dos Estados Unidos e talvez do mundo, citaram a palavra internet em 1991? Sabe quantas vezes? Nenhuma. Em 1991, ninguém enxergou a internet. Nós estamos em 2009, pertinho do 5G, como disse o Luciano, e do lado da IoT, muito mais presente na nossa vida do que nós temos hoje, certo? Muito mais. E nós estamos construindo uma sociedade muito esquisita em alguns aspectos, com muitas facilidades, muitas coisas ótimas, e muito esquisita em alguns aspectos. E eu acho que esses debates sobre ética, porque não adianta a gente discutir o aspecto legal é a construção de uma visão do certo e do errado, do bem e do mal, que a sociedade tem que determinar. Então eu acho que a lei, ela é a consolidação, a formalização de um jeito de enxergar o que nós queremos. E eu acho que é isso que nós estamos discutindo um pouco quando a gente fala de marketing, dados, empresas, competitividade
o que nós queremos dessas companhias, o que nós queremos como cidadãos, o que queremos como consumidores. Eu queria encerrar, se me permitem, agradecendo muito, muito a presença da Vanessa, da Mariana, do Luciano, do Felipe, da Gregória, que eu vou dar uma palavra agora para ver se ela consegue fazer uma síntese final. E, em meu nome, agradecer muito e enfaticamente o NIC-BR e a CGI, que proporcionaram os recursos para que a gente pudesse vir até Manaus, essa cidade maravilhosa que eu adoro, e que a gente pudesse ter a oportunidade de discutir isso que nós discutimos aqui. Muito obrigado. Eu vou dar a palavra para a Gregória para ver se ela consegue dar um fechamento de tudo isso que a gente conversou. Bem, eu fiquei com a parte mais complexa, né? Mas, diante da exposição dos painelistas, a gente vê que há uma diversidade nesta mesa, muito importante, né? numa temática que envolve ética, dados, né? Inserção de dados e marketing, né? E há um consenso, pelo menos foi o que ocorreu na exposição, de que na parte legal, né, há um marco através do CDC e LGBT que pode ser um norteador para que esse uso dos dados venha, né, garantir, ou melhor, venha proporcionar uma maior privacidade nesse aspecto, né? Tem alguns pontos aqui que foram expostos para aprofundamento, não é? Qual é o modelo de sociedade que se tem e, através desse modelo de sociedade que se tem, como é que pode desconstruir, né, uma cultura que é de exposição à imagem, né? Então, aparece também como alguns pontos de maior reflexão da responsabilidade de um espaço global e da responsabilidade também, não só na iniciativa privada, mas na sociedade, né, na esfera governamental, e como essa junção venha propiciar uma maior garantia para o âmbito privado e para que evite cada vez mais violações aos direitos humanos no aspecto ético e legal do indivíduo. Então, eu acho que é um pouco da síntese, né, que eu consegui, de forma bem pragmática, expor que os painelistas colocaram aqui com muito brilhantismo e a partir da sua vivência, né, real. Isso eu acho que vem ajudar muito para o preparatório ao IGF 2020. Obrigada. Muito obrigado a todos e todas.